Hello, L. Jordana, L. Jordana. Você, futuro aprovado. Sou o professor Tiago e vim comentar um pouco mais sobre a prova de inglês. Sabemos que o edital foi lançado, que já você já deve estar preparado para começar os seus estudos na língua inglesa, e eu vim aqui para desvendar, para sintetizar a prova de inglês, fazer um resumão explicando o que é cobrado, como que ele é cobrado a partir das últimas provas que nós temos experiência. Nós tivemos essas experiências. E nós notamos que a última prova foi uma prova bem tranquila, com textos fáceis de serem lidos, com base principalmente na compreensão e na produção textual. Então a prova de inglês era uma prova que você poderia simplesmente ter tirado 5 pontos tranquilamente. Podia ter acertado todas as questões. E a prova de inglês ela tem um papel importante porque ela pode colocar você ou tirar você da lista de classificação. Então é imprescindível que você dedique, assim como as outras matérias, no estudo da língua inglesa. Bem, a prova de inglês consiste numa prova de 5 questões, normalmente com cunho mais interpretativo, mas é necessário saber os aspectos que envolvem uma interpretação de texto. E é isso que escolhi falar para vocês hoje aqui. Como que você vai interpretar um texto em inglês, como você vai ler um texto em inglês. Quem teve a experiência comigo no presencial notou que as minhas questões foram bem mais difíceis que a prova em si. Então, o estudante, na hora que fez a prova de inglês, lembrou tranquilamente que tinha trabalhado todos os temas com os alunos, desde o vocabulário até policial, até a interpretação de texto. Então, durante esse tempo, dedique um tempo a buscar o vocabulário policial, conhecer esses vocabulários, pois, pelo aumento da demanda da língua inglesa, surge a necessidade de que você precise se atualizar com a língua inglesa também, porque no caso de uma abordagem você precisará do inglês. Então, é imprescindível que você se dedique ao estudo da língua inglesa, não só apenas para a prova, mas para aumentar o seu conhecimento. A prova de inglês possui 5 questões, onde será cobrado a compreensão e interpretação de texto escrito em língua inglesa, além dos itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos. Então, você precisa entender que é imprescindível que você saiba interpretar um texto em inglês, que você saiba extrair os elementos necessários de um texto em inglês e que você consiga identificar informações específicas dentro de um contexto de um texto. Ou seja, você precisa identificar qual tipo de função que esse texto vai ter, qual o tipo de linguagem que esse texto vai ter, que tipo de texto é esse, por quem foi escrito, para quem foi escrito. Então, a partir dessa linguagem ampla que você vai conseguir ter, você poderá ter êxito nas provas de inglês. Então, visão disso aqui. Fiquem atentos às dicas do inglês. Você que busca o presencial, procure a LJ. Você que está buscando online também, procure a LJ. Nós somos os melhores e vamos aprovar você. O foco nosso é a sua aprovação. E essa prova vai consistir, dentro desses aspectos, você saber diferenciar, por exemplo, um gerúndio de presente contínuo, um adjetivo de substantivo. Então, você precisa identificar elementos extremamente parecidos. Ou seja, para fazer uma prova de inglês, você também precisa ter uma certa base da língua portuguesa. Você precisa conhecer a sua língua materna, as estruturas. Então, a partir desse momento, você já tem o que estudar. Comece pelas classes de palavras, pelos verbos, para que você consiga expandir o seu vocabulário, para que você realize uma boa prova. Dentro da interpretação textual em língua inglesa, nós temos algumas técnicas que vamos utilizar ao ler um texto em inglês, que são skimming, scanning e inferência. Nós vamos extrair as informações de acordo com essas dicas dentro de um texto. Então, a principal dica que nós damos é: sempre foque em começar lendo a questão.
Como assim? Como assim, professor Thiago? Olha, se você começa a ler a questão primeiro, você já vai saber e ter uma noção do que será cobrado nessa questão. Aí, a partir daí, você vai desenvolver a sua leitura, sabendo o que você vai procurar. Então, a prova de inglês, além de ser uma prova que você vai conseguir fazer rápido, ela pode responder questões de outras disciplinas. Então, muito foco na prova de inglês. A prova de inglês pode surgir uma base para uma prova de direito, para uma prova de português, enfim, vários outros aspectos dentro de uma determinada língua que pode ser trabalhada a partir do conteúdo da prova de inglês. Então você precisa ficar atento a essa prova de inglês e principalmente leia os noticiários, as notícias policiais, busque nos sites como CNN, entre outros, para que você consiga já ampliar esse vocabulário. Essa é a principal dica que eu dou para você, futuro aprovado. Comece a estudar vocabulários policiais, comece a destrinchar reportagens, principalmente policiais da Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, de vários países de língua inglesa, porque assim você vai conseguir extrair essas informações que poderão ser cobradas ou até utilizadas num texto da prova. Então, nós temos essas bases das últimas provas. Por exemplo, a prova dos bombeiros teve um vocabulário bem específico em relação a bombeiro, que tinha uma questão feita até com inteligência artificial, o que é ser bombeiro. Tinha um texto produzido por eles e pode ser que aconteça também na prova da PM. Então você precisa ficar atento a esse tipo de texto. Busque definições no ChatGPT, utilize essas informações que você pode ter acesso facilmente com os recursos que você tem. Então a sua aprovação vai começar agora, com o foco, com a disciplina necessária para estudar o inglês, assim como as outras disciplinas. E, dentro dessas interpretações de esquema, scan e inferência, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, especificamente cada uma, e como que você pode utilizar isso para extrair as informações durante a prova de língua inglesa. Vamos começar falando a partir desse momento do skimming. O que é o skimming? O skimming se baseia numa leitura ampla. O skimming vai se estruturar como uma leitura no nível macro, ou seja, uma leitura no nível macro, você vai se atentar aos detalhes. Como assim? Você vai se atentar à estrutura do texto, que tipo de informação esse texto está passando. É um texto narrativo, um texto dissertativo? Você vai precisar identificar esses parágrafos, essas divisões que vai identificar que tipo de texto é esse. A linguagem, que tipo de linguagem é essa? Vai ser uma linguagem mais formal, mais informal? Que tipo de informação que esse texto vai passar? Como que isso vai ser passado? Localizando emissor, receptor. Então identifique isso principalmente através do autor do texto, para quem essa reportagem, para quem essa notícia, para quem essa poesia foi escrita, enfim, preste charge. Então, você vai precisar se atentar a esses detalhes no nível macro. Então, você bate o olho no texto, olha principalmente as imagens, observa a linguagem, a função que ela vai exercer e qual o gênero textual desse texto. Além disso, você precisa se atentar a utilizar a ferramenta certa em cada questão. E o scan já vai se caracterizar por uma leitura mais minuciosa. O que você vai precisar fazer? Se atentar aos cognatos, aos false friends, que são os falsos cognatos, e através disso você vai fazer uma leitura detalhada. E é importante você saber isso daqui. Nem todas as palavras do texto você vai conseguir identificar, mas você vai precisar ter essa noção que, com as informações que eu tenho, com as palavras que são utilizadas, é possível obter uma interpretação coesa, coerente, de acordo com aquilo que é proposto. Então, é um mito que você precisa ser fluente em inglês para fazer a prova de inglês. Se alguém falar isso para você, você pode ter certeza, tá falando merda. Então você precisa ficar atento ao quê? A saber extrair as informações de maneira adequada em cada texto. Então, de uma maneira coesa, nós vamos identificar as palavras-chave, identificar as palavras que se repetem e se atentar aos falsos cognatos. Essa é a técnica do scanning. Já o skimming
vai se caracterizar por essas perguntas bases. O que quer dizer elas? What vai significar o quê? O que esse texto vai passar? Qual a mensagem que esse texto vai passar? Where? Onde foi publicado? Então você vai ver que local que esse texto foi colocado. É na revista? É no jornal? É no noticiário? Lembrando que nem todo texto precisa se usar palavras. Vale a pena isso. Autor do texto. Observe o autor, porque através dele ele vai trazer as impressões, vai trazer as noções que ele quer apresentar durante o texto. Querendo ou não, ele vai trazer as suas crenças e convicções para o texto. Para quem foi escrito? Qual o público que vai receber essa mensagem? E como esse texto foi escrito? Numa linguagem formal ou informal? Então, é imprescindível que você observe isso. A forma que você vai interpretar o texto vai facilitar ou dificultar a sua interpretação de uma maneira concisa. Então, você precisa saber utilizar a técnica correta na hora certa e na questão certa. A partir daí, você vai conseguir fazer uma prova bem feita. Esse é o macete principal dos 5 passos para você fazer a prova de inglês. Você precisa focar na prova. Como assim? Formular estratégias, utilizar a estratégia correta, organizar o tempo para fazer esse tipo de prova. Ou seja, você vai poder utilizar um tempo de interpretação longo numa outra questão de literatura, por exemplo. Colher informações do texto, então você vai extrair. É sempre bom isolar os dados e analisar a prova desvinculando da tradução para fazer uma boa interpretação. Esses são os 5 passos para uma boa interpretação. E, a partir daí, eu vou detalhar um pouquinho mais a respeito das técnicas de interpretação. A primeira delas é o skimming. O que é o skimming? É uma leitura de um nível macro que você vai identificar que tipo de texto é esse, quem escreveu e para quem esse texto foi direcionado, foi escrito. Então, o skimming vai ser um passo a passo de como você vai ler um texto. Então, ele vai ser um preparo para uma leitura minuciosa. Então, você vai conseguir atentar às imagens, ao tema principal, através do título. Observe títulos, manchetes, epígrafes, referências bibliográficas que vão dar essas pistas. E nós temos essas questões que eu falei agora há pouco, WH questions, quem escreveu, onde escreveu, quem escreveu, para quem escreveu e como escreveu. Então, a partir daí, você vai conseguir fazer uma interpretação bem feita. E nós precisamos atentar, através disso, observando qual a função da linguagem utilizada em cada texto. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai observar a estrutura, identificar o título e a head or lead, que é a manchete ou a cabeça da notícia, e identificar as referências. Então, você vai ter a função emotiva, a função poética, a função conativa, fática, metalinguística e referencial. Então, eu vou abordar um pouquinho sobre elas de uma maneira bem rápida, bem coesa, para poder te ajudar nessa interpretação. A função referencial denotativa tem a função de informar os seus leitores e enfatizar o referente ou ordem direta de uma maneira objetiva. Ou seja, essa estrutura da função referencial é a função utilizada em notícias, em relatar fatos. Então, relatos de histórias, de fatos assim, são normalmente utilizados na função referencial. Então, basicamente, notícias, reportagens, é bem comum nessas reportagens, nesses textos dessa função, apresentarem descrições de fatos, às vezes uma descrição mais minuciosa. Normalmente são textos desse tipo que caem nessas bancas, de PM, de qualquer concurso que você for fazer. Então é bem importante que você se atente a identificar primeiramente, é uma notícia. Então vou ter que ler primeiro o título e a manchete, depois eu vou ler o enunciado para saber o que vai ser pedido naquela questão.
A partir daí, eu consigo fazer uma interpretação adequada a esse tipo de texto. Então, vai ser focada na mensagem com o objetivo de informar o leitor. Essa é a função referencial, também conhecida como função denotativa. A função poética vai apresentar uma linguagem mais rebuscada, mais elaborada, cheia de floreios, com figuras de linguagem, com combinações sonoras expressando emoções. Então vai ser o objetivo do autor alcançar o coração do seu receptor. Ou seja, nós vamos observar o texto poético, o texto da função poética, como textos afetivos. São textos mais floreados, cheios de paixão, cheios de amor. Então, o autor vai expressar as suas emoções de uma maneira toda trabalhada. Essa é a função poética, normalmente utilizada em poesias e textos mais poéticos. Por exemplo, quando você está apaixonado, é um exemplo claro de função poética. A gente pode utilizar isso. Quando você escreve poema para o seu amado ou para sua amada, são textos de função poética. Esse é o tipo de texto da função poética. Então, resumindo, esse tipo de texto vai ter o objetivo de alcançar o seu leitor pelo coração. Essa é a técnica base para a leitura poética. Como que eu vou fazer isso? Eu vou observar a quem se refere cada palavra. Eu vou precisar me atentar um pouquinho mais. Vai ser uma leitura um pouquinho mais trabalhosa do que as outras. E essas combinações sonoras que vão mostrar essa diferença entre a função poética e a função emotiva que nós vamos falar a seguir. A função emotiva possui o seu foco nas figuras de linguagem, expressando emoções ou relatando experiências vividas. Então, o objetivo principal desse texto vai ser explorar as emoções, mostrar as emoções do leitor, provocar um sentimento, nem que seja ódio. Enquanto, na função poética, eu tenho a preocupação com a estética do texto aqui, não. Minha preocupação principal é a emoção do leitor. Então, por exemplo, uma piada, uma charge, um cômico, enfim, qualquer tipo de texto que tenha o objetivo de provocar alguma emoção no leitor vai ser tratado como função emotiva. Essa é a característica desse tipo de texto. A função fática é aquela conhecida por estabelecer relação entre o seu emissor e o seu receptor, ou seja, vai ser uma tentativa de contato, de diálogo entre dois seres, dois grupos de seres, enfim. Vai ser uma tentativa de comunicação, podendo ter algum ruído ou não. Isso depende muito do texto. Como assim? Vai ser o famoso oi sumido do WhatsApp. Vai ser uma tentativa de estabelecer um diálogo entre pessoas ou entre grupos de seres numa situação. E nós vamos perceber que vai ser marcados em textos escritos principalmente pelo uso da sinalização do travessão. Então vai ser essa a dica em textos escritos, normalmente apresentando em textos narrativos. Então você precisa observar bem o gênero para saber se vai acontecer mais de uma função no texto, que pode acontecer. Então você precisa ficar bem atento a isso para saber como você vai ler esse tipo de texto. Então, você vai precisar identificar, isolar quem está falando, quem é o receptor, para poder interpretar esse tipo de texto em língua inglesa. Essa é a técnica principal dessa interpretação. A função metalinguística possui a abordagem do próprio código como uma forma de transmitir a mensagem. Ou seja, é como eu utilizasse o próprio canal para que eu pudesse fazer a transmissão da mesma mensagem. Como assim? É um pouco complexo, mas dá para entender. O que é isso? É como se eu desse uma aula sobre como dar aula. É como eu escrevesse um texto de poesia sobre como é ser poeta. Então, é como eu utilizo o mesmo meio que eu falo como forma de comunicação. Ou seja, é como se eu fizesse uma charge falando sobre fazer uma charge. Então, é o fazer através do canal. A gente vai ter isso como base principal para a interpretação. Ou seja, o próprio canal, o próprio meio de comunicação utilizado vai ser um meio utilizado para transmitir essa mensagem.
Então, textos metalinguísticos é como se fosse uma pintura falando sobre o que é pintar. Enfim, são esses tipos de textos que poderão ter numa prova de interpretação. E dentro do Scania, nós vamos falar um pouquinho sobre os cognatos, que são conhecidos como palavras amigas. São palavras que possuem um significado e uma estrutura parecidos. Esses grupos das palavras amigas podem te ajudar na hora da prova, para você interpretar um texto em língua inglesa. Por exemplo, nós vamos observar aqui que são palavras extremamente parecidas, assim como nessa charge aqui mostrada. Então, esse é o objetivo do texto. Então, vai ter semelhanças com o significado, assim como nessas imagens. E nós temos três tipos: os idênticos, similares e vagamente parecidos. Nós temos os idênticos, que são exatamente iguais como a palavra banana. Os simples, que possuem uma letra de diferença, ou duas, enfim, mas que você consegue identificar facilmente. Por exemplo, tomato, que é tomate. E vagamente parecidos, technology, tecnologia. Lembrando que sempre que tiver a palavra GY, a letra GY, a gente vai ter essa terminação. Nós temos aqui alguns casos que eu trago aqui para vocês de palavras com estruturas cognatas, são extremamente parecidas. Nós temos muitas, elas vão ajudar você na hora da prova, na hora de uma interpretação. Por exemplo, emotion, human, são palavras extremamente parecidas. Aqui são as pegadinhas do inglês, os falsos cognatos, que tem o objetivo de distrair ou confundir o receptor. Então vai ter uma grafia parecida com o português, mas o significado completamente diferente. Por exemplo, nós temos actually, que parece com atual, mas significa na verdade. Então ele vai ter o objetivo de distrair e confundir o receptor. Esse vai ser o objetivo dos falsos cognatos. E nesse tipo de prova, normalmente há pegadinhas desse tipo para poder fazer com que você se perca. Mas você, Jordana, já vai começar a estudar os cognatos para que você não se perca. São poucos, então dá para memorizar. Nós temos aqui alguns falsos cognatos. Por exemplo, union, parece com união e é sindicato. Cafeteria, que parece cafeteria, mas é refeitório. Então nós temos vários casos aqui de palavras que são falsos cognatos. Nós temos aqui os pronomes, que são palavras utilizadas para se referir a um pronome ou a um sujeito, podendo estar como sujeito e objeto dentro de uma frase. Ou seja, o sujeito, como você já sabe, ele é conhecido por estar antes do verbo e o objeto depois do verbo. Então, esses aqui vão ter relação. Você vai saber que eles estão ligados, são pronomes. Só que apenas a colocação dele vai variar. O primeiro aqui, a primeira pessoa, eu. A segunda, você. A terceira pessoa, ele, ela, ou ele e ela. Normalmente o it vai ser usado para coisas, tá? He ou him, ele, she ou her, ela. It, ele, ela. E às vezes pode ocupar o empty it, que a gente vai falar daqui a pouco. Que possui a função de pronome, só que está ali apenas para ocupar espaço. Nós temos o us, que é o nós, o you, vocês, e o them, eles ou elas, que é o plural dessas outras formas mencionadas aqui nesse slide. Então, o pronome pode te ajudar a você identificar a quem esse termo se refere. Então, você precisa ficar bem atento a eles. Trouxe aqui um texto. Garfield, wake up. You slept all way the entire day. I did. This year is off to a good start. Então, vai ter algumas palavras aqui que você não vai saber. Mas você sabe aqui que ele está dormindo, pelos sinais aqui. Então, ele está falando, Garfield, acorda. Você dormiu o dia inteiro. Ele pergunta, eu dormi? E ele fala, esse ano está off para começar com um bom começo. Então, nós temos a interpretação aqui e a gente vai ver que a função do texto é a função emotiva. Por quê? Porque vai provocar uma reação no seu receptor. Sendo essa reação cômica, vai provocar uma risada. Nós temos aqui sandwich.
ele saindo correndo e o sanduíche voando atrás. Então nós vamos ver que é como se transformasse num monstro. Então nós vamos ter aqui o texto como função emotiva, provocando reação no seu receptor também. Então aqui é uma chat. Então com uma palavrinha você já consegue interpretar. Não é necessário ter várias palavras para que você faça a interpretação de um texto. Aqui nós temos uma definição de um dicionário. Advice, conselho, a bit of advice, a word of advice, a piece of advice, um conselho. On somebody advice, aconselho de alguém. Então a gente vai ver que é uma definição de palavra no dicionário. Então aqui vai se caracterizar como uma função metalinguística, porque eu utilizei o próprio código para poder explicar o significado dessa mensagem. Então nós temos esse objetivo aqui mostrado dentro desse texto. Nós temos aqui our glasses don't like glasses. Então a gente está vendo essas palavras. Nossos óculos não parecem óculos desse valor, de 25 euros. Porque é uma simbologia de barato, uma propaganda, só que foi mal feita por causa da curva da parede. Então aqui vai ter uma imagem cômica por causa desse contexto do óculos. Vai parecer que o óculos e a cara da mulher aqui está quebrada. Então aqui tem uma função emotiva, por causa do contexto do texto. Então a gente vai ter dentro desse mesmo texto uma função apelativa, que é a propaganda, e a função emotiva, que é provocar uma reação no seu receptor, no seu leitor. Aqui a gente tem um contexto, a gente tem uma propaganda, a gente vai ter aqui a função conativa, função apelativa, chamar atenção, onde a gente vê aqui que o papel higiênico é como se tivesse acabado e tem um produto aqui sendo vendido, sendo comercializado. Ou seja, se você acabou de cagar e não tem papel, você precisa ter esse produto. Então a gente tem a função apelativa aqui. Então, qual o macete? Você vai acertar a prova nem que seja na cagada, mas que você vai acertar, você vai. Então siga essas dicas que a gente está dando aqui. E se você não segue o Instagram da LJ, siga o Instagram da LJ. Siga o meu Instagram, Prof. Thiago Felipe, com THY, no Instagram, que lá tem várias dicas também para interpretação. Então acompanhe as aulas da LJ, acompanhe os materiais que vai te ajudar demais na busca pela sua aprovação. E nós temos aqui English is Hard. A gente vai ter aqui um texto, um poema, que vai abordar sobre o inglês é difícil. Então nós temos aqui alguns plurais sendo mencionados no texto. A gente tem uma expressão. Então aqui nós temos uma função metalinguística dentro desse mesmo texto e uma função poética com o objetivo de uma preocupação com as rimas, com a poesia, com a linguagem, com as figuras de linguagem. Então a gente vai ter toda essa estrutura aqui dessa forma. Então você precisa se atentar ao quê? A observar que esse texto está falando sobre a língua inglesa, que a língua inglesa é difícil, e tem as palavras aqui que vão ajudar na interpretação. Então um texto desse você precisa ter uma atenção redobrada, porque você precisa identificar que contexto que está dizendo, o que o eu lírico está querendo dizer nesse texto. Assim como na literatura, o inglês também pode ter questões desse tipo. Então você precisa estar preparado para qualquer tipo de texto. Então com essas dicas, com essa aula que nós demos aqui, você consegue fazer uma boa prova. Então LJ, com essas dicas que nós estamos dando para você aqui hoje, você estará dando o seu primeiro passo para uma aprovação. Então a prova de inglês é uma prova fácil, como eu falei no início do vídeo, que as questões trabalhadas no presencial foram muito mais difíceis do que na hora da prova, porque nós preparamos guerreiros para as batalhas difíceis se tornarem fáceis. Então, a prova de inglês foi extremamente tranquila no ano passado e a gente espera também que seja da mesma forma. Então, se atente a vocabulários policiais, se atente a essas leituras e acompanhe o canal da LJ, se inscreva, ative o sininho, comente o que você achou da aula, qual a sua principal dúvida, que nós iremos responder vocês nos comentários. Enfim, vocês podem entrar em contato com a LJ, busquem o presencial, busquem o online, a aprovação de vocês começa rumo a esse primeiro passo. Valeu!
Fala, LJana, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu, novamente, com um constitucional cabuloso para passar para vocês um resuminho top da galáxia, diretamente ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, sem mimimi, sem choro, sem vela, sobre um tema que tem a pertinência temática, que é o que eu falo com vocês. A gente estuda para concurso, é assim, galera, pertinência temática, atualidades, pensar como examinador. Pera aí, isso aqui pode confundir o candidato. Vou colocar uma questão dessa. Vou tirar essa, colocar essa. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Né? Na última aula nós já começamos a fazer um resuminho direcionado para princípios fundamentais, garantias, direitos e garantias fundamentais. Tratamos lá dos deveres individuais e coletivos, nacionalidade e direitos políticos. Certo? Bacana. Nós iremos tratar agora também de um tema que tem uma pertinência temática, porque tem alguns assuntos aí que sempre tá em prova. Então, vamos falar sobre forças armadas, né? Ah, chama as forças armadas, né? Não é bem assim que funcionam as coisas. Sempre nós temos que partir do seguinte ponto, né? O que é, como é, como se aplica. Você sabe disso daqui, guerreiro? Se você souber disso daqui, você vai longe. O que é Forças Armadas? Você sabe o que é? Da defesa das instituições defesa das instituições democráticas, é o título lá, né? Então, o que é Forças Armadas? Onde é que vai estar isso? Artigo 142. Certo? Como é as Forças Armadas? É hierarquia e disciplina? Será se é? Está onde? 142. Como se aplica isso aqui na prática? Artigo 142 seguintes. Né? Então, olha para você ver como que a gente consegue absorver o conhecimento. O título que fala sobre Forças Armadas e Segurança Pública, da defesa do Estado e das instituições democráticas, nós vamos ter Estado de Sítio, Estado de Defesa. Cai na sua prova? Não. Tem cursinho até hoje passando Estado de Sítio e Estado de Defesa. Não cai. Nós vamos saltar direto para o artigo 142, que é as Forças Armadas. Principalmente porque nós viemos de uma eleição que todo mundo fez acampamento na porta do quartel pedindo a intervenção das Forças Armadas. Né? Segundo eles, o comunismo está tomando conta do Brasil. Professor, o que você acha? Você não está querendo saber o que eu acho. Senão você não assiste essa aula mais nunca da sua vida. Mas, enfim, 142. Muita gente pediu. E você sabe por que muita gente pediu? Você sabe o que é Forças Armadas? Tem fundamento o pessoal pedir intervenção militar? Para começar, intervenção militar tem na Constituição Federal? Galera, o povo se perde por falta de conhecimento. Então, quando eu falo com vocês, vou aumentar a cadeira aqui. Isso, agora fiquei parecendo gente, ó. Muito bom. Carreiras policiais, ó. Top. Então, quando eu falo com vocês que o artigo 142 é importante, não é porque é zelo meu. É porque nós temos um contexto atual. Contexto atual. Até antes de janeiro aí, né? O povo estava pedindo intervenção federal. E aí eu te falo, tem intervenção federal na Constituição? A pessoa estava pedindo nas Forças Armadas. Tá, beleza. Você sabe o que é Forças Armadas? Você sabe como que ela é? Você sabe como que ela deve ela agir? Então, o povo se perde por falta de conhecimento. Beleza? O que nós vamos levar para a sua prova? Leia o artigo 142 em diante. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. Importante. Importante. Vamos saber como é que funciona? O que é Forças Armadas? Aqui, ó. Nos termos da Constituição, marca alternativa incorreta. Mudou, não mudou? Quando muda, qual o costume nosso aqui? Ó, é caçar o erro, viu? Nós vamos caçar o erro. As Forças Armadas
constituídos pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. É isso mesmo? Ou não? Sim? Onde é que está isso? 142. São instituições nacionais, permanentes, irregulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. É assim? Eles têm hierarquia? Tem disciplina? Né? Hierarquia e disciplina? Tem? Tem. São instituições nacionais? Sim. São permanentes? Sim. Regulares? Também. Então, tá certo. Professor, onde é que está isso? Artigo 142. Eu estou repetindo, não é porque eu gosto, não. É porque você tem que ir lá e ler. Artigo 142. Tem que ler. Não tem conversa. Se você não ler, vai voar na hora da prova. Vai levar tiro na asa. E não é de fuzil, não. É de canhão. Porque eu estou falando. 142. 142. Dá uma papirada lá. Sob a autoridade suprema do presidente da República. Quando, então, o presidente Bolsonaro falar assim, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, ele é mesmo. Melhor, ele era mesmo. Quem é o chefe hoje das Forças Armadas? O presidente eleito. Então, galera, não é zelo. Não é que eu... Não, é porque cai em prova. Não é porque é X, Y, Z. Não, é porque cai em prova. 142 importante. Principalmente porque nós vamos ver na segurança pública, que é o próximo tema aqui que nós vamos debater, que a polícia militar é a força auxiliar do Exército. É o braço forte, mão amiga lá do Exército. Né? Enquanto o Exército é um braço, nós é a mão. É tipo assim. Entendeu? Quer ver um exemplo? Se eu não me engano, em 2006, depois vocês falam no chat, se tiver alguém nessa época. Em 2006, se eu não me engano, a Polícia Militar de Minas falou que ia entrar de greve. Ah, professor, mas a polícia não pode entrar de greve. Naquela época lá não podia também não, ia entrar. 97 também não tinha possibilidade de entrar de greve não, e eles entraram. Então, Cabo Júlio até tem um livro que chama O Dia que a Polícia Parou. Interessantíssimo, já li ele 2 vezes. Interessantíssimo. O Dia que a Polícia Parou. Então, quando você pega o artigo 142, leia ele conjuntamente com o artigo 144. Não lê só um, só o outro, não. Lê 142, 143 e 144. Viu? Dê junto. Lá fala que a Polícia Militar é a força auxiliar do Exército. Pensando nisso, que em 2006 a PM falou que ia fazer mobilização, que estava querendo lá umas melhorias, uns aumentos de salário, recomposição salarial, aquele bababá todo, né? E aí, quando parou, pode ficar sem segurança? Não, não pode. Quem foi para a rua? O Exército Brasileiro. Tem alguém que serviu o Exército nessa época? Porque tem um amigo meu, hoje ele está sargento da Polícia Militar. Recém-formado com sargento aí. O que acontece? Ele era do Exército naquela época. E aí convocaram eles para ir para Belo Horizonte para fazer policiamento lá. E aí, não sei se você sabe, mas os oficiais do Exército, eles têm a mesma graduação que um oficial da PM tem, que é bacharel em Ciências Militares. Quando você passa no CFO e fica lá 2 anos, fica lá 4 anos, na época, tem época que é 5 anos, igual no Exército é 5 anos. 1 ano de academia, 1 ano de escolinha preparatória e 4 anos de academia. O que acontece? Você sai de lá bacharel em Ciências Militares. Ou seja, detentor de todos os conhecimentos da área militar. E aí os militares do Exército foram para a rua. Nessa época foram para a rua. Fizeram policiamento. Busca pessoal? Sim. Mas de fuzil, professor? Sim. Eu queria ver se precisasse atirar, né? Eu quero ver se precisasse atirar de fuzil. Mas estavam lá na rua. Quem determinou? Presidente da República. O Estado solicitou, o presidente colocou.
E foi um dos motivos que criou também a Força Nacional, porque o povo estava colocando o exército direto na rua e falou, não, nós temos que ter uma força aqui para fazer isso. Foi um dos motivos. Mas vamos voltando aqui. Autoridade Suprema do Presidente da República. Destina-se à defesa da pátria. Olha só. Faz sentido você pedir intervenção militar? Não, não faz, porque não tem intervenção militar no Brasil. Tem como você pedir um 4.2? Qual o fundamento? Destina-se à defesa da pátria. A pátria estava sendo atingida por força internacional. A soberania do Brasil estava em jogo em relação ao ataque de outros países? Não. Destina-se à defesa da pátria. A garantia dos poderes constitucionais. Quais os poderes constitucionais? Legislativo, Executivo e Judiciário. Confere? Tinha algum deles que estava em dificuldade? Não. Por iniciativa de qualquer destes. Qual destes? Poderes, né? Legislativo, Executivo, Judiciário. Da lei e da segurança pública. Né? Garantia da lei e da segurança pública? Não. Não. E não. E não. E não. É a garantia da lei e da ordem. E aí cogitou, então, que o presidente, então, poderia determinar que o exército fosse para a rua para defender, né, as eleições, no sentido de que as garantias dos poderes, né, porque executivo, legislativo, judiciário, as leis não foram cumpridas no processo eleitoral. Certo? Poderia ser? Se fosse nesse sentido, poderia. O negócio aqui não foi assim. Então, é um tema latente, né? É um tema que, para acabar de lascar, dia 8 de janeiro, teve uma invasão lá no Congresso. Então, o povo até falou assim, deveria mandar, teve intervenção federal, deveria mandar o secretário de Segurança Pública embora, porque a Polícia Militar falhou. E desde quando a Polícia Militar é subordinada ao secretário de Segurança Pública? Desde quando o secretário de Segurança Pública manda na Polícia Militar? Não? Não, não manda, não. Desde quando? Você vai ver aqui na Constituição, é por isso que eu falo assim, lê o artigo 52, 144, tudo junto. 52, 53, 54. As polícias militares, as polícias civis e as polícias penais são subordinadas ao governador do Estado. São subordinadas ao governador do Estado. Aqui em Minas Gerais, o secretário de Segurança Pública chega para a Polícia Militar e fala, faz o policiamento em determinado local. O que ele vai receber? Negativo, não cumpre ordem sua. Você não é meu chefe. Quem manda em mim? Está subordinado a quem? Governador do Estado. E aí fala, por que é o governador do Estado? Porque nós somos uma polícia de Estado e não de governo. Embora pareça ser de governo. Nós somos polícia de Estado. O governo passa. Troca de governo 4 em 4 anos. Ou 8 em 8. Mas a polícia permanece. Enquanto um governador fica 8 anos no poder, a Polícia Militar tem 247 anos. Então nós somos a polícia de Estado. Então você tem que entender que o artigo 142, 143 e 144 tem que ser lidos juntos. Certo? E aí, as Forças Armadas não têm essa prerrogativa de garantir a lei e a segurança pública. Não, eles não têm. Eles garantem a lei e a ordem. Então, a incorreta é a letra D. Fechado? Questão 2. Questão 2. Sobre as Forças Armadas, responda marcando a alternativa incorreta. Por que eu estou colocando incorreta sempre? Trabalhar seu cérebro, é caçar mesmo o erro. Viu? Caçar mesmo o erro. Sobre as Forças Armadas, responda marcando a alternativa incorreta. A lei estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização
no preparo e no emprego das Forças Armadas. Tá certo ou tá errado? Professor, fala, boca aberta. Eu não sei. Vai ler um artigo 142. Vai ler o artigo 143. Vai ler o artigo 144. Leitura obrigatória. Ah, tô cansado. Ah, também tô. Nem por isso deixei de vir dar aula. Nem por isso eu falei que ia ficar deitado. Na Polícia Militar é assim, velho. Escolinha, então, é pauleira. Você vai dormir 1h da manhã para acordar 3, 4. Certo? Academia ao ar livre você recebe para malhar lá. Fica sem dormir, correndo igual uns loucos lá. Mas é bom. Ó, sangue militar correndo na veia quando você começa a cantar. É o que faz a cantoria lá, filho. É o que puxa o canto, puxa a canção. Quando Egepá, é massa demais. Igual aquela canção da Roca, né? Ho, ho, ho. Equipe de Roca, pronta pra batalha. É massa demais. Você chega a arrepiar. Então, vamos seguindo aqui. Galera, o bizu. Lei, quando fala só lei, é lei ordinária. Certo? Quando fala lei, é lei ordinária. Quando fala lei complementar, é lei complementar. Só que o que acontece? A Constituição refere-se à lei ordinária, só lei. E lei complementar, eles colocam lei complementar. Na prática, já falei isso aqui, vou repetir de novo, porque tem muito bodinho que voa até hoje. Tem gente que manda perguntas sobre esse negócio, eu explico 500 mil vezes. Não perca a paciência por explicar. Mas eu penso assim, o cara até hoje não sabe um trem desse, cara, é porque não está estudando. Funciona o seguinte. Lei complementar, senhores. O quórum, a quantidade de deputados, senadores, para aprovar é maior. Então, na prática do dia a dia como jurista, uma lei ordinária, eu posso aprovar ela por lei complementar, porque o quórum é maior. Agora, o inverso, não. Eu não posso aprovar por lei ordinária, onde é que a Constituição me obrigou, me determinou fazer por lei complementar. Justamente por isso, porque o quórum, quantidade de deputados são menores. Vocês estão entendendo? Então, na prática, quem pode mais, pode menos. Teoria dos poderes implícitos. Mas aí o que acontece? Na prática, sua com policial militar, se vier na sua prova, onde é que tem lei? Fala só lei. Fala só lei. É lei ordinária. E aqui, senhores, o texto constitucional exige lei complementar. Lei complementar. Está na onde? Está no artigo 142 e seus parágrafos. Então, se tivesse lei e eu fizesse a lei por complementar, beleza, passava de boa. Na prática. No concurso da PM, está errado. Por quê? Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, lei, só lei, é lei ordinária. Agora, se for lei complementar, é lei complementar. E aí, o que o CRS faz? Tira o complementar e deixa só lei. Tá certo ou errado? Tá errado. Formal e materialmente. Percebeu? Tá errado. Não vai vingar. Vocês estão entendendo? Não vai vingar. Beleza? Então, essa é a resposta incorreta. Professor, isso é decoreba. Não, isso é pegadinha. Isso não é decoreba, isso é pegadinha do CRS. Porque o CRS vai colocar lá lei ordinária, lei complementar, e você vai cair igual um trouxa, né? Certo? Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Galera, tome cuidado com isso aqui, porque esse tema é latente. Quando eu falo que o tema é latente,
É porque o CRE sabe que lá na STJ, no STF, tem gente preocupada com isso. Tem gente que está julgando isso. Certo? Então, galera, não é que vai cair decisões do STJ, do STF sua prova. Mas o CRE sabe que esse tema é latente, que está lá todo dia, ó. Está batendo na porta do STF. Está batendo na porta do STJ. Então, para estudar para concurso público, atualidade. Pertinência temática. Pensa como o coordenador do certame, como a banca examinadora. Eu vou colocar esse tema aqui atual porque está em voga. Eu vou colocar isso aqui porque tem a pertinência temática. Eu vou colocar isso aqui porque na prática vai ter um sentido de ser. É assim que a gente faz prova. Então você tem que pensar como o examinador vai fazer um tipo de questão. E aí você consegue ir embora. Nesse caso aqui, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Galera, existe a possibilidade de prisão administrativa? Existe ou não? Estou ouvindo grilos? Existe ou não? Na Polícia Militar de Minas não tem prisão administrativa. Na Polícia Militar de Minas não tem prisão administrativa. Não tem. Certo? Não tem. Prisão administrativa não tem. Mas, por exemplo, vamos supor que outro estado aí tenha. Outro estado tenha. Se não me engano, Bahia. Acho que tem, na Bahia tem. Prisão administrativa. Acho que tem, não é certeza não. E aí, um praça lá, um soldado é preso. Só que foi preso ilegalmente. Cabe ou não cabe habeas corpus? Vai caber. Mas isso aí foi o que decidiu o STF, o STJ, o STF. A decisão não vai cair na sua prova, mas o tema é latente. O CRS pode colocar, falando assim, que caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares praticadas no direito administrativo. Seriam as práticas administrativas. Quem vai lembrar? Pode ou não pode? Não pode. Ah, pessoal, mas você falou que pode agora. É decisão do STF, não vai cair em sua prova não, filho. Eu só estou te trazendo um assunto. O assunto é pertinente. Então, não cabe HC, habeas corpus, em relação às punições disciplinares militares. Não cabe. Os membros das Forças Armadas são denominados militares. Eles são militares ou não são? São. Essencialmente militares. Por quê? Se não fosse eles, senhores, se não tiver militares nas Forças Armadas, vai ter na onde? O povo está querendo desmilitarizar a PM. O povo está querendo desmilitarizar o Corpo de Bombeiro. Então, quer dizer que se não tiver Forças Armadas militares, vai ter na onde? Conta aí para mim. Onde é que vai ter? Não tem, né? Então, eles são denominados militares. Fechou? O militar em atividade, olha só, o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público, civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva nos termos da lei. Toma cuidado com isso aqui que vai cair em prova. Quando eu falo que cai, vocês podem ter certeza que cai. O ano passado teve muita gente que falou, ô professor, você adivinhou, né? Não, filho. Eu sei o que eu estou fazendo. E por isso que eu não admito ninguém aí que queira acabar com a graça da minha aula, queira me colocar para baixo, ficar comentando algumas asneiras aí no chat. E é por isso que eu respondo mesmo. Né? E eu já falo logo. Lembre-se que você é aluno, eu sou professor. Simples assim. Lembre-se que eu já sou polícia há 14 anos. Você está caminhando para entrar agora. Você já entra no bonde e quer sentar na janela? Antiguidade na polícia é posto. O dia que você for sargento, aí você vem aqui e me dá ordem para mim. Beleza? Até lá eu te espero na reserva remunerada, rico. Né? Rico. Salarão do carro mês passado veio 10 mil. Então,
Tá certo ou tá errado? Tá certo, galera, mas cuidado, porque é o seguinte, nesse caso aqui, só vai aplicar o militar aqui para as Forças Armadas. Nós estamos falando deles aqui, ó. Forças Armadas. Certo? Professor, para PM também tem isso? Tem. Para PM também tem. Só que não é ressalvado a linha C, igual tá aqui, ó. A linha C. Lá na PM você pode fazer tudo. Então, desde essa PEC, a PM não é mais de dedicação exclusiva. Não é. Dedicação exclusiva, não. Você pode tentar outros concursos aí por fora. Vamos supor, vai ter concurso do Estado agora, né? Secretaria Estadual de Educação, inclusive a LJ vai fazer o preparatório, né? Nosso irmão, nosso amigo, cara espetacular. Careca vai coordenar o curso aí, né? Secretaria de Educação. Se você não passar na PM, vai para a Secretaria de Educação para você ver como é que é o sistema bruto lá também, né? Aí depois você faz o estágio lá, você passa para a PM, você vai ver como é que o sistema bate, espanca. Certo? Então, você que não quer passar no concurso público, não passou no PM, não vai fazer PM, até mesmo tá aqui só para pegar um conhecimento, vai fazer o do Estado, da Secretaria Estadual de Educação, faz lá. O LJ aqui, material top demais, careca na frente aí, juntamente com o Barão, vai programar aí o curso. Então, senhores, nós policiais militares, nós podemos ter um cargo de polícia e mais um de professor. Nós podemos ter um cargo de polícia e mais um cargo técnico. Nós podemos ser polícia e ter mais um cargo científico. Nós podemos ser polícia e ser enfermeiro. Nós podemos ser polícia e ser médico. Não tem problema. Vocês perceberam que há possibilidade? Aí sempre tem um boca aberta, um voadorzinho, né? Que começou a bater asa agora e pensa que vai pegar o professor na pegadinha, né? Professor, mas se os horários chocar, se o dia que você tem que dar aula, você tem que estar de serviço na PM. Se o dia que você tem que ir lá dar plantão no hospital como médico, você está de serviço na PM. Qual que você vai? A Constituição também responde. A Constituição fala que tem que ter prevalência à atividade policial militar. Certo? Isso para nós militares estaduais. Então, chocou os horários, você tem que ir lá para a Polícia Militar. O que você vai fazer com a aula sua, com o plantão seu lá? O problema é seu, não é meu. Né? A PM fala desse jeito. O problema é seu, não é meu. A lei fala que tem que dar prioridade, preferência para a PM, então a PM fala assim, ó, não sei. Sei que cada um que... Né? Quem pariu o Matheus que balança. Vocês estão entendendo? Importante? Por quê? Nas Forças Armadas só a linha C. No concurso da PM, para os militares estaduais, pode ser qualquer um. Não tem essa ressalvada, o caso da linha C, não. Qualquer um. Certo? Se cair isso em prova, vocês vão pagar a coca. E tem que ser depois da quaresma, que na quaresma não bebe refrigerante, não. Vocês estão entendendo? Essa regra da linha D aqui, para militar das Forças Armadas, é uma. Para militar das Forças Policiais, aqui é o Estado de Minas Gerais, por exemplo, as polícias militares com bombeiros dos estados. É outra. É outra. Beleza? Bacana? Filé? Ó, não me diga depois que eu não avisei. Depois que levar tiro na asa, não vai falar que o professor não avisou. Fica voando no chat aí. Questão 3. Eu marquei lá, viu, né? Aqui é lei complementar. Questão 3. Algumas regras positivadas na Constituição são aplicadas aos policiais militares dos estados e do DF. Algumas regras da onde? Das Forças Armadas. Nós estamos falando de Forças Armadas. Certo? Algumas regras das Forças Armadas são aplicadas aos policiais militares. Nesse sentido, marque a alternativa em que não se aplica aos militares estaduais. Olha só a pegadinha de bilhões. Né? Pegadinha de bilhões. CRS maldoso. Ele vai colocar de jeito na primeira alternativa, letra A. Vai colocar a resposta. E você vai ficar na dúvida. Vai pensar que velho, será que eu estou voando? Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que não vai?
Que balacobaque é esse? Simples demais. O militar em atividade que tomar posse ou emprego, cargo público, civil, permanente. Não é provisório não, viu? É permanente. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C será transferido para a reserva nos termos da lei. Qual a resposta certa, professor? Esta aqui. Porque já falei com vocês na resolução da questão anterior aqui. Não é ressalvada a linha C. Para nós, policiais militares, não tem essas ressalvadas, não. Nós temos um cargo de policial militar, pode ter um de professor. Por exemplo, eu vou fazer, inclusive, esse concurso da área de educação. Vou fazer. Ué, normal, hein? Por que eu vou fazer? Porque eu posso. Eu sou policial militar. Eu trabalho de tarde na PM, de dia eu trabalho na Secretaria de Educação. Eu posso. Ah, então eu trabalho de 6 a 18 na PM. Quando eu saio de serviço, eu vou para a Secretaria de Educação. Fico lá de 7 às 23. Há problema nisso? Não. Não. Porque, em regra, é vedada a acumulação de cargo. Eu sei que é vedada. Mas se tiver compatibilidade de horários, eu posso. E eu posso fazer qual? Polícia, professor. Galera, é permanente. O que é permanente? Concurso. Concurso. Eu fui aprovado em concurso público? Fui, sou polícia. Eu vou fazer mais um na educação. Vou fazer o preparatório aqui no LJ Aulas que vai ter. Pegou o bizu? Filé, né? Eu vou e passo um concurso. Posso tomar posse? Pode, porque antigamente não podia. Antigamente era PM, era dedicação exclusiva. Hoje não. Chocou os horários, eu tenho que ir para PM. Chocou os horários, PM. Certo? Eu se vire se eu dou... O que eu vou fazer? Repõe a aula depois, por exemplo. Pode ser. Beleza? Mas esta regra nós estamos debatendo aqui, ó, do artigo, da linha, da letra A, alternativa A, aplica-se para quem? Para Forças Armadas. Para Forças Armadas. É ele. É ele. É ele. É ele. Quem? Forças Armadas. Para a Polícia Militar não tem isso, não. Então, se fosse para colocar num debate, quer ver? Vou passar aqui, mas eu volto. Vamos supor, para colocar no debate, você vai fazer o seguinte. Na sua casa aí, você vai olhar para mim aqui agora, presta atenção, larga a caneta de lado, larga tudo aí, olha para mim, olha aqui, ó, olho no olho. Não voa não. Você vai olhar o artigo, olha lá na tela lá, ó. Artigo 42, parágrafo 3º. Viu? Da onde, pessoal? Da Constituição, boca aberta. Nós estamos dando aula de direito constitucional. Fechou? Beleza. Depois você vai comparar o artigo 142, parágrafo 3º. Certo? Da onde? Da Constituição, né, voador? Certo? Então, perceba aí. Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Lê esse aqui e lê esse aqui. Certo? Beleza? Vê se não parece. Vê se não tem semelhança. É nessa semelhança que, se você não souber a regra, você leva tiro na asa. De 12 ainda, para você não sobrar nada. É igual o filme lá do Bob. Na cara não, pode estragar o velório. Leva tiro de 12 na cara. Por causa disso. Certo? Mas tem um boca aberta, tem um 2, um 3, fica atrapalhando a aula no chat aí, vai ficar, né? Isso não é importante não. Beleza. Quando cair em prova, você acerta, viu? Então, a resposta é a letra A. É a resposta que não vai aplicar aos militares estaduais. Certo? Aos militares são proibidas a sindicalização e greve. Galera, cuidado, porque sindicalização é uma coisa, associação é outra. Então, se colocar aqui associação, desde quando não seja para sindical, pode. Associação do Cabo Soldados, pode. Associação dos clubes oficiais, pode. Associação dos cabos porretas da Polícia Militar, pode também.
Associação, né, dos bacharéis em direitos. Pode também? Pode também. O que não pode acontecer é a associação para sindicato. É você ir lá e falar assim, não, vou sindicalizar aqui, sou membro agora. Pode não. Quando fala greve, aqui tem um puxadinho. Qual era o puxadinho que tinha aqui? O puxadinho é que ao militar, quem é militar? Forças Armadas, né? Forças Armadas, PM, BM. Esses são os militares. Não podia fazer greve, de modo algum. O que o STF fez? E aí eu te falo, não cai decisões do STF do STJ na sua prova, mas o tema é latente e está lá batendo na porta, eu tenho que te avisar. O CRS sabe que já foi julgado isso. Xandão, né? Xandão. O que ele fez? É aquele negócio, né? Quando tá virado no Giraia. Xandão prende e Gilmar solta. É sempre assim. Xandão prende e Gilmar solta. Tipo no virado no Giraia. Então, sindicalização e greve. O que Xandão fez? Estendeu isso aqui, ó, para toda a segurança pública. Então, nem PC, nem PF, nem Polícia Penal, nem PRF, nada deles aqui, ó, que eu falo das instituições, podem fazer greve. Só que aí é o seguinte, isso são decisões do STJ, do STF, né, e tal, não cai. Então, você vai levar para sua prova que ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Viu? Não pode. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado a partido político. Tá certo? Tá certo. Isso aplica também aos militares estaduais? Aplica. Eu, por exemplo, 14 anos de polícia, não tem, né, sentido nenhum eu ficar candidatando. Não quero, não faz parte de mim. Mas, se algum dia eu dedicar, né, à política, eu tenho mais de 10 anos, eu vou ser agregado, né, pelo meu superior. Quando eu ficar agregado, eu vou lá e escolho o partido que eu vou filiar para mim participar das eleições. Mas se eu sou militar? Sou. Mas eu estou na ativa? Não, eu estou agregado. Professor, o que é agregado? Não deixa seu posto de graduação, mas você está lá, você está trabalhando? Não, você está meio que afastado. Não é afastado de ir embora, mas é temporário. Então, esse agregado aí é você tirar ele do local aqui, colocar ele em stand-by aqui, ó, esperar passar um período para que ele volte a fazer o que ele sempre fez. Ah, mas se ele foi eleito, passa automaticamente, não tem nada de diplomação para inatividade. Certo? Aplica aos militares estaduais isso aqui? Aplica, galera. Tá certo? Tá certo. Isso aqui também tá certo. Beleza? Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Lembra que eu falei com você? Que prisão administrativa é plenamente possível se for legal? Sim. É latente, mas lá na hora da sua prova você vai ter que levar que não caberá. Não caberá HC. Certo? HC não. Relação a punições disciplinares militares. Não cabe. Você sabia que aqui em Minas tem como você discutir, né? Transgressão disciplinar na justiça. A Justiça Militar de Minas tem a vara civil lá. Antigamente era o senhor juiz militar Fernando Galvão. Só que, se não me engano, ele foi promovido a desembargador e saiu de lá. Fechou? Bacana? A pessoa quer dizer, então, que eu fui comunicado disciplinarmente e eu posso questionar o ato na justiça? Pode. Nem o ato da administração pública transita em julgado na administração pública. Cabe controle judicial? Cabe. Vai fazer controle de oportunidade de conveniência? Não. Vai fazer controle de legalidade do ato administrativo. Fechou? Beleza? Então, depois você dá uma papirada. Leva isso aqui, ó. Olha na tela aí, que eu estou circulando. Artigo 42. Viu? Leva isso para sua prova. Isso aqui é importante. Artigo 42, parágrafo 3º. Depois você lê conjuntamente o artigo 142, né? 142, parágrafo 3º. Certo? Tem 2 aqui, tem 2 aqui, tem 2 aqui, tem 2 aqui. Ou melhor, tem 4 aqui, tem 4 aqui, tem 2 aqui, tem 2 aqui. É parágrafo 3º, é parágrafo 3º. O que muda? Esse 100 aqui, né? Esse número 1, que na verdade não é 1, é 100. Cuidado.
Na hora da correria ao CRS, você vai ler correndo, você vai ir a 42, 142 e boia. Questão 4. Questão 4. A segurança pública, perceba que nós já mudamos aqui a história, o fio da meada. Forças Armadas já ficou lá atrás. Está lá atrás, lá atrás, lá atrás. Lá. Nós vamos olhar agora para frente. Vamos falar sobre segurança pública. Falar sobre segurança pública, senhores, nós temos que fazer aquele do esqueminha. O que é segurança pública? Como é a segurança pública? Como se aplica isso na minha prova de polícia? Soldado da PM, MG, como se aplica? O que é segurança pública? Primeira coisa que você tem que lembrar, dever do Estado. Dever do Estado. Responsabilidade de todos. Professor, o que é essa responsabilidade de todos? Imagina o seguinte, você civil, paisano, folgado, né? Trabalhando, sai do seu serviço, pega o ônibus, chega no final do ônibus, você percebe que tem um cara lá no ponto final do ônibus estuprando uma mulher. Estuprando uma mulher. Estuprando um homem. Homem pode ser estuprado? Pode. Então, para não falar que a gente é machista, tá lá. Uma mulher estuprando um homem. Possível? Possível. Possível. Para não falar que a gente tá, né? Tá fazendo lá, estupro. Beleza. E aí você vê aquela situação e a mulher, o homem lá, ou a mulher, quem é que seja, te pede socorro. Te pede socorro. Você, polícia, tem o dever de agir. Você, paisano, não tem o dever de agir, mas você tem a obrigação de acionar as autoridades competentes. É por isso que a responsabilidade é de todos, galera. Imagina só, você está vendo a situação de roubo, crime em flagrante, o cara está armado, você vai lá, né, peito aberto? Não. Você pega o telefone, alô, 190? Ou, tá roubando a loja aqui, viu? Rua tal, número tal, chama a viatura, e o cara está armado. Você já fez seu papel. Porque quando você pode fazer e você não faz, você paisano folgado, você responde por omissão de socorro. Eu, policial militar, posso fazer e não faço? Eu entro em prevaricação? Depende do caso. Pode ser, mas não é regra. Se eu não deixo, ou melhor, se eu deixo de fazer a minha obrigação como policial militar, eu respondo pelo resultado. Se é estupro que está cometendo lá e eu não tomo providência, eu respondo por estupro. São os chamados crimes comissivos, ou seja, uma ação comissivos impróprios. Por que impróprio? Porque não tem essa faculdade, não vou agir não, você tem que agir. É por isso que é impróprio. Você tem que agir. Certo? Então, segurança pública o que é? Dever do Estado. Responsabilidade de todos. Como é a segurança pública? Aqui você vai ter que lembrar de quem? PM, BM, PC, PF, PRF, Polícia Ferroviária, Polícia Ferroviária Federal, certo? Já tem que lembrar das PP, que é Polícia Penal, tanto na federal como do estado. Certo? Vocês estão entendendo, né? Agora, como se aplica na prática, né? Na Polícia Militar de Minas Gerais, na hora de sua prova? Artigo 144, seguintes. Né? Seguintes que eu falo os parágrafos. Certo? Então, como se aplica? Leitura do 144. Nós vamos fazer isso aqui agora. Resolvendo a questão. Questão 4. A segurança pública, perceba, ó, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública. O que é a ordem pública? Termo jurídico abstrato. É a perfeitas condições
das coisas, do patrimônio e dos bens. Das coisas, do patrimônio e dos bens. Né? Coisas aqui, qualquer coisa mesmo. Do patrimônio, dos bens, das pessoas. Né? Dos bens, das pessoas e das coisas. Isso, exatamente. Falei ao contrário, né? Mas esse aqui mesmo. Ordem pública. Né? A perfeita forma das coisas andarem. Se você sai de sua casa e vai para o seu trabalho, você consegue ir? Consegue. Se você for no meio do caminho roubado, quebrou a ordem pública. Isso não é a regra. Se no decorrer do trajeto tem um acidente de trânsito, alterou a ordem pública? Alterou. A regra não é essa. Então, quando você consegue ir e voltar sem problema nenhum, ordem pública. Agora, se você deu trabalho para chegar onde é que é seu destino por causa de circunstâncias alheias, por exemplo, um acidente, um roubo, um pneu do carro furou em decorrência de que uma pessoa atirou no pneu, isso não é ordem pública. Houve a quebra da ordem pública e aí, então, temos que tomar providência, certo? Tem que tomar providência. Então, o que nós temos que saber? Artigo 144, galera. Então, ordem pública da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Marca alternativa incorreta. Quando falou incorreta, nós temos que mudar aqui, né? Aqui, ó. É o caça ao erro, tá vendo? Caça ao erro. Fechou? Nós vamos responder agora. Polícia Federal faz parte da ordem, né, da segurança pública? Sim, é polícia. Certo? Certo. A Polícia Rodoviária Federal faz parte do rol taxativo. 144 é rol taxativo. Não pode o governador alterar o artigo 144. Tem que fazer proposta de emenda à Constituição. É por isso que eu, governador, não posso criar a polícia científica. Sim, eu não posso criar a polícia científica. Eu, governador do Estado, eu tenho que mandar uma proposta de emenda à Constituição para criar a polícia científica de Minas Gerais. Certo? Beleza. PF. É polícia? É polícia. Polícia Rodoviária Federal. É polícia? É polícia. Faz parte do 144? Sim. Polícia Civil. É polícia? É polícia. Faz parte do rol 144? Faz. Força Nacional. É polícia? Não. Não. Faz parte do rol taxativo 144? Olha lá, vê se tem Força Nacional. Não tem. Essa é a resposta certa. Professor, então quer dizer que a polícia, a Força Nacional, ela é inconstitucional? Galera, isso é um tema para mais de metro. Mais de metro mesmo, é discussão de gente grande. Né? Para soldado PM não cai. Carreira jurídica é questionável. Certo? Beleza? Já bateu no STF uma questão dessa. Não estou lembrado da decisão que o STF falou. Mas pelo rol do 144, eles não estão lá. Aí vem agora, professor, se o atual presidente quiser criar uma Guarda Nacional, pode? Pode, alterando a Constituição, pode. Só não pode acabar com a situação, por exemplo, as Forças Armadas, ela é permanente. E aí, pode acabar ou não? Tudo isso vai acabar no judiciário. Se chegar a tirar as Forças Armadas do jogo, vai desaguar no judiciário. Porque alguém fala, opa, as Forças Armadas é permanente. Como é que eu tiro elas daqui? Certo? A mesma coisa com a polícia. Porque uma sociedade que convive em ordem, ela tem uma polícia efetiva. Tira a polícia para você ver o caos que é. Lembra do Acre, quando a polícia entrou de greve lá? A gente estava entrando nas lojas lá e pegando o que queria e saía nas costas. Então, desordem total, né? Força Nacional, então, não é polícia. Porque o rol taxativo de 144 é taxativo. O rol que está lá no 144 é taxativo, não tem conversa. Mesma coisa, Guarda Municipal, está no 144? Não, o rol é taxativo, eles não podem estar lá e não estão lá. Certo? É por isso que eu falo, Guarda Municipal não é polícia. Não briga comigo não, que o texto constitucional está assim. O dia que mudar, igual mudou com a Polícia Penal, aí sim eu chamo vocês de polícia. Beleza? Mas fica com raiva.
Questão 5, para acabar. Marca a alternativa incorreta. Mais uma vez, pediu a incorreta. Nós marcamos aqui. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, a lei complementar disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Volto a falar com vocês, não é lei complementar nesse caso aqui. No caso da lei complementar, é Forças Armadas. Lá tem, letra da lei fala, lei complementar fará, né, as alterações lá das Forças Armadas. Na segurança pública, é lei complementar? Não, é só lei, viu? Só lei. Já expliquei isso aqui. Então, essa aqui é a resposta incorreta. Certo? Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços, instalações, conforme dispuser em lei. Tem lei já? Tem. Então, o município pode constituir GM, Guarda Municipal. Só que a finalidade aqui, ó, destinação dela para quê? Proteção dos bens, dos serviços, instalações, certo? Não para fazer serviço de polícia. A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da comunidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Tá certo. Quando você for polícia, você vai trabalhar num batalhão que chama PRV, Polícia Rodoviária, né? Polícia Rodoviária, PRV. Ou então, PRE, Polícia Rodoviária Estadual. Certo? Galera, isso aqui não está expressamente, esse artigo aqui, ó, 39, parágrafo 4, não está na sua prova. Mas está lá, isso aqui tudinho, ó, está lá em um dos parágrafos do 144. Certo? O parágrafo 4 do 39 não está na sua prova. Mas está no 144, os parágrafos lá, né? Você depois dá uma lida. A remuneração dos servidores policiais, integrantes dos órgãos relacionados no artigo, qual artigo? 144, será fixado na forma do parágrafo 4º do artigo 39. O que é isso? Subsídio. Subsídio. Não adianta você saber o que é subsídio, não. Mas só para você... O 39, parágrafo 4º, não cai na sua prova. Mas essa redação aqui, ó, a remuneração dos servidores públicos, tal, está no 144. E aí vocês têm que atentar para essa situação. Não precisa saber o que é subsídio. O que está dizendo o 39, parágrafo 4, o CIS não vai colocar. Certo? Porque não está na sua prova. Mas a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados no 144 é da forma do parágrafo 4º, artigo 39, que quer dizer subsídio. Certo? Bacaninha? Filé demais? Padrão, né? Gabarito tá aí. Gostou da aula? Deixa o like. Na próxima aula nós iremos ainda verticalizar ainda mais. Você viu que na última aula nós verticalizamos princípios fundamentais, garantias fundamentais, onde nós adentramos os direitos e deveres individuais e coletivos. Falamos também de nacionalidade e direitos políticos. Nessa aula nós falamos sobre Forças Armadas e Segurança Pública. Na próxima aula nós iremos falar, possivelmente, sobre Poder Judiciário. Poder Judiciário. Nós vamos falar também Administração Pública, certo? Nós vamos falar também sobre LINDB, daquela última papirada no artigo 1º ao 6º, do 20 ao 30, que é minha aposta para essa prova. Fechou? Gostou? Deixa o like aí. E quem não gostou, paga 20. Beleza? Minha continência e até a próxima.